Vamos lá, dando continuidade aí à nossa matéria. A gente agora vai falar sobre dano. Só para a gente poder sintonizar onde que a gente está falando, em que disciplina que a gente está falando, nós estamos dentro dos pressupostos da responsabilidade civil. Daí eu falei que, regra geral, o nosso Código Civil ele adota a responsabilidade civil subjetiva. Dentro dessa responsabilidade civil subjetiva, precisa ficar demonstrado quatro pressupostos: conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão; culpa em sentido amplo, que se subdivide em dolo e culpa em sentido estrito, que nós já estudamos; dano e nexo de causalidade. Agora a gente vai passar a falar sobre o dano. O dano, também chamado como eventus damni, ou evento danoso. O conceito de dano é o seguinte: é a lesão a um direito juridicamente tutelado, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial. O dano, seja na responsabilidade civil subjetiva ou na responsabilidade civil objetiva, ele precisa sempre estar presente. Dano é um pressuposto fundamental para que haja responsabilidade. Esse dano ele pode acontecer de duas maneiras, de duas formas. O dano que é chamado de dano patrimonial e o dano extrapatrimonial. O dano patrimonial é o patrimônio da pessoa que está sendo afetado, que está sendo atingido. E o dano ele vai ser considerado extrapatrimonial quando também há um dano, mas esse dano não é ao patrimônio. Dano moral, dano estético. O dano patrimonial ou material, ele se subdivide em duas modalidades: dano emergente, lucro cessante. Professor, o que é considerado o dano emergente, que também é conhecido como dano positivo? Anota assim: é o dano compreendido na diminuição patrimonial. É o dano compreendido na diminuição patrimonial da vítima. É o que ela efetivamente perdeu. Então, o exemplo mais clássico disso é o taxista. Taxista, vamos supor, está parado no sinal, todo certinho, respeitando todas as regras de trânsito, vem uma pessoa, bate no carro dele. Aquilo que ele vai ter que levar para a oficina, consertar, comprar peça, gastar com mão de obra, isso é o tal do dano emergente. O dano emergente, então, é uma diminuição do patrimônio da pessoa. Lucro cessante, anota assim, é o que razoavelmente se deixou de ganhar. O lucro cessante, então, para o taxista seria a falta do carro. Sem trabalhar, ele vai ter uma diminuição também no seu patrimônio pela falta do trabalho, tá? Isso se aplica a qualquer situação. Sempre que você está vendo a pessoa gastando, por exemplo, sofreu um acidente, um atropelamento, aí a pessoa gastou com médico, gastou com remédio, fisioterapeuta, isso tudo são danos emergentes. O lucro cessante é o que ela deixa de aferir com fruto de trabalho quando ela ficou parada. Esse é o tal do lucro cessante. Onde que isso é tratado no Código Civil, professor? Artigo 402. Ele fala das perdas e danos, salvo as exceções expressamente previstas em lei. As perdas e danos devidas ao credor abrange, além do que efetivamente perdeu, então efetivamente perdeu é dano emergente, o que razoavelmente deixou de lucrar. Razoavelmente deixou de lucrar é lucro cessante. Vamos embora. Tá. Prova do dano material. É lógico que você provar o dano emergente é muito mais fácil. Você provar que houve esse dano emergente, por que que ele é mais fácil? Porque, por exemplo, se fosse para um carro, normalmente, como de praxe, você leva, faz 3 orçamentos para poder saber quanto que deu e cobra pelo menos a média ali dos orçamentos. Você gastou lá com o médico, então você vai fazer tipo, um um inventáriozinho, um levantamento de que quanto você gastou com o médico, quanto você gastou de. Aí pega o recibo do médico, junta, quanto você gastou com farmácia, quanto você gastou com fisioterapeuta. Então, o dano emergente, de fato, ele é mais fácil de ser demonstrado, de ser provado. O lucro cessante, não. O lucro cessante, às vezes, é um pouco mais difícil. Se a pessoa é empregado,
é mais fácil porque seria, pelo contra-cheque, aquilo que ela está ganhando. E aí, quando a pessoa é empregada, ela vai ter direito a quê, professor? Ela vai ter direito ao salário dela, 13º proporcional, férias proporcional, tudo aquilo que é fixo, tipo os depósitos de INSS, tudo isso ela compreende como sendo os ganhos certos e fixos da pessoa. Não entraria se a pessoa for empregado, tipo horas extras que ela faz, possibilidade de promoção na empresa, aí realmente ele não vai poder exigir, tá? Perguntinha de prova que já teve. Professor, se o trabalhador, porque depois, até 15 dias, o empregador ele cobre as despesas do salário. Depois ele vai ficar afastado pelo INSS. Aí a questão vem, se ele ficar afastado pelo INSS e ganhar lá um determinado valor, o indivíduo que vai pagar esses lucros cessantes, o autor do dano, ele pode deduzir do, daquele valor que o indivíduo está recebendo? E a resposta é não. Não por quê? Porque senão isso seria uma vantagem para ele, né? Até porque se ele tivesse o INSS, pagasse um seguro privado, por exemplo, para afastamentos, aí o cara não ia precisar pagar absolutamente nada, né, de lucro cessante. Então, mesmo assim, ele vai ter que pagar proporcionalmente lá o salário, 13º proporcional, férias proporcional, que seriam os recebimentos certos. E também os valores correspondentes ao depósito de INSS, que é 8% daquilo que você ganha mensalmente. Isso quando o cara é empregado. E aí, lembrando, tá? Mesmo que ele fique afastado pelo INSS, então, por exemplo, eu trabalho na FAESA, eu tenho meu salário. Suponhamos que eu fosse atropelado na faixa de pedestre e ficasse afastado. Eu vou poder estar cobrando do indivíduo que me causou esse dano, esse período de afastamento. Fiquei 3, 4 meses parado em casa sem poder trabalhar. Eu, na verdade, vou poder cobrar dele o meu salário aqui que eu estou recebendo? Sim, com essas outras vantagens ainda, tá? 13º proporcional, férias proporcional, recebimentos aí de INSS. Eu não vou poder cobrar horas extras, aulas extras que eu, de repente, poderia estar recebendo. Isso não. E se eu ficar afastado pelo INSS, mesmo assim eu vou ter direito de estar recebendo, tá bom? Aí você fala assim, ah, Ramon, mas então a pessoa está levando uma vantagem, né? Ele está ganhando lá, sei lá, 5 mil do INSS mais o salário dele lá, proporcional do cara. Tá, mas eu estou me recuperando, isso não é vantagem para mim, né? Se pudesse escolher, eu não precisava, eu não preferiria muito mais não ter passado pelo atropelamento, pelo acidente. Muito bem, quando a pessoa é autônoma, professor, como é que faz? Porque ela não ganha um salário fixo ali, não tem um contra-cheque. Quando a pessoa é autônoma, existe uma jurisprudência predominante que entende que você não pode levar em consideração, tipo, aquele momento anterior quanto que ela estava recebendo. Porque, por exemplo, isso pode ser injusto, né? Suponhamos que fosse a questão do taxista. Aí acontece efetivamente o problema no período, por exemplo, de carnaval. Na sexta-feira de carnaval, quando ele está levando lá um pessoal para poder tá saindo à noite, bateram no carro dele. Naquele período de carnaval, ele ganha bacana, né? Mas ele não ganha aquilo ali o ano todo. Então, como é que a jurisprudência tem entendido? Quando o indivíduo for autônomo, aqui, ó, vai ser pelos ganhos dos últimos 6, pela média dos últimos 6 a 12 meses daquilo que ele recebia. Então, ele vai ter que juntar, ó, eu ganhei janeiro, fevereiro, março, abril, tanto, então faz um cálculo pela média daquilo ali, é o valor que ele vai ter a receber dentro do período que ele ficar em afastamento. Beleza? Muito bem. Esse afastamento, ele pode, na prática, acontecer de 3 maneiras, tá? Essa incapacidade laborativa pode acontecer de forma temporária, de forma permanente e pode ser uma situação que envolve a morte da vítima. Se for temporária, como é que é? Temporária é aquilo que você, de repente, sei lá, foi atropelado, teve que ficar em casa afastado por não sei quantos meses, daí depois você pegou e voltou. Então, voltou em plena capacidade de trabalho, sem poder mudar absolutamente nada. Você se restabeleceu por completo.
Então, dentro desse período, você vai estar cobrando lá os danos de lucro cessante da pessoa, fora os gastos que você está tendo, que seriam os gastos com danos emergentes. Muito bem. E aí, se for um período só de tempo, por este período o indivíduo vai ser obrigado a pagar. Onde está isso? 949 do Código Civil. Ah, mas se o cara ficar afastado um ano, eu vou ter que pagar um ano. Vai ter que pagar um ano. É isso mesmo. 949 do Código, ele diz assim: no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor, que no caso está causando esse dano, o agente causador do dano, o ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescência, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove ter havido. Então, dentro do período aqui de tempo que o cara está afastado, você vai ser obrigado a ter que pagar essas despesas. Pode acontecer da pessoa não poder se restabelecer. Por quê, Ramon? Porque ela ficou agora com uma sequela permanente. Pessoa, sei lá, o cara é dentista e perdeu o movimento das mãos com acidente. O cara é dentista e teve esse problema lá de não poder mais mexer os dedos. O cara é pianista, o cara é músico. E aí, como é que fica? Vou ter que pagar uma indenização? Sim, vou ter que pagar a indenização. De que maneira? Aí é na condição do 950 do Código. Se a ofensa resultar defeito no qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, entenda que tem que ser um determinado problema que inviabilize a pessoa de poder estar trabalhando, tá? Ou reduza a capacidade laborativa dela. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamentos e lucros cessantes até o fim da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho que se inabilitou ou da depreciação que sofreu. E aí, o parágrafo único fala que você pode cobrar isso de uma única vez. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja atribuída e paga de uma só vez. Amor, mas enquanto a pessoa estiver viva, eu vou ter que ficar pagando isso aí? Sim. Enquanto a pessoa está viva, você vai ter que ficar pagando. Então, eu fui lá, atropelei a pessoa. A pessoa lá, sei lá, era dentista, ficou com essa sequela permanente. Até ela morrer, eu vou ter que pagar esse período ainda. Ou ela pode cobrar isso de mim de uma única vez, tá? Professor, e se acontecer a morte da vítima? Eu atropelei a pessoa ou causei um acidente e matou, e a pessoa morreu. Se a pessoa morreu, você vai ter que pagar também esses danos patrimoniais, que é chamada de pensão indenizatória. E essa pensão indenizatória você vai ter que pagar até quando? Até a expectativa de vida que a pessoa teria. Hoje, a nossa expectativa de vida, só pegar aqui o último censo, a nossa expectativa de vida do brasileiro, expectativa de vida no Brasil, está tá sendo 76,4 anos, 76 anos, tá? 76 anos. Aí, segundo o IBGE, em 2023, a nossa expectativa está em torno de 76 anos. Você matou uma pessoa que está com 40 anos. Você vai ter que pagar por 36 anos, tá? Vai ter que pagar por 36 anos o quê, Ramon? O salário que ela pagava. E aí, fora o luto da família, fora as despesas com funeral, fora as despesas médicas, se ele foi hospitalizado e depois que ele veio morrer, isso tudo vai entrar nessa conta, tá? Isso tudo vai entrar nessa conta. Onde que está o artigo? 948 do Código. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem
excluir outras reparações. Esse sem excluir outras reparações é que você vai poder também cobrar dano moral. Daqui a pouquinho a gente fala o que é dano moral. Inciso 1. No pagamento das despesas com tratamento da vítima, seu funeral e luto da família. Ou seja, você vai ter que pagar aquelas despesas inerentes a essas questões. Inciso 2. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando em conta a duração provável de vida. A nossa duração provável de vida, como a gente disse, 76 anos. E aí você vai ter que pagar para quem? Para quem as pessoas lá da família dele, em tese, eram beneficiadas com o fruto do trabalho. Só que aí tem um detalhe. A nossa jurisprudência tem entendido que de tudo que você ganha e você paga as despesas da casa e etc., aproximadamente um terço você gasta com você mesmo. Você paga seu cartão de crédito, suas despesas, você paga a sua comida pessoal, você, em tese, paga a gasolina do seu carro, a conta do seu celular, suas despesas pessoais que não vão agora mais existir, isso estaria excluído, tá? Então, dois terços do que a pessoa ganhava, você vai ter que pagar para os familiares dele até os tal dos 76 anos. Então, mais ou menos é uma conta. Ó, sei lá, o cara ganhava 10 mil reais. Então, 10 mil divide por 3 vai dar 3 mil e pouco, que é a despesa que ele teria para si próprio, você vai ter que pagar aí uns 6, quase 7 mil, aproximadamente, para a família. Até ele atingir, a expectativa dele é atingir lá os 76 anos. Beleza? Isso é chamado de quê, Ramon? Pensão indenizatória. Perda de uma chance. A perda de uma chance, ela não pode se confundir com um dano hipotético. Isso foi, por isso que está em francês aqui, ó, perte d'une chance, né? Vou tentar ler esse negócio em francês, não, mas isso nasce aproximadamente lá algumas décadas atrás, aproximadamente década 60, na França começou a ter esse movimento, onde na prática eles entenderam que quando a conduta do agente retira da vítima uma chance de uma oportunidade real, séria, de uma chance futura, isso na prática pode ser cobrado como uma indenização da perda de uma chance. Agora, essa perda de uma chance, o dano, você não pode, não vai pagar de forma integral, não, tá? E primeiro, para poder cobrar a perda de uma chance, não pode ser uma mera possibilidade, tem que ser, de fato, uma probabilidade muito, muito real daquilo de fato dar certo. Então, casos práticos de perda de uma chance que cai em prova e está na jurisprudência: perda de prazo do advogado e não apresenta um determinado recurso, tratamento que o médico deixa de fazer, determinados procedimentos que, de fato, se tivesse sido feito, a pessoa poderia ter uma chance muito grande de cura. O indivíduo, por exemplo, que estivesse estudando para fazer uma prova de concurso, e aí ele praticamente está passando em todos os concursos, e aí por um erro, por exemplo, da companhia aérea, que ele vai pegar um voo, ele não consegue chegar a tempo de fazer a prova, e aí perde a prova. Então, mas aí ele vai ter que demonstrar que ele já estava avançado numa possibilidade de fato real. Se for só se inscreveu no concurso, não tem como demonstrar uma boa chance dele ter passado, isso aí ele não vai poder exigir, não, tá bom? Na questão de prova, ela tem que deixar, para ficar configurada essa teoria da perda de uma chance, para não ficar configurado um dano hipotético, que ele teria uma grande chance de conseguir. Um dos casos emblemáticos que você acha em qualquer doutrina sobre a perda de uma chance foi daquele jogo Show do Milhão do SBT. Nesse jogo Show do Milhão, onde a pessoa ia respondendo perguntas, uma baiana fica até o final e aí ela vai para a pergunta do milhão. E aí tinham quatro opções para ela poder responder. A pergunta não tinha resposta. E a pergunta era: segundo a Constituição Federal no Brasil, quanto de terra indígena tem que ficar resguardado? A Constituição não fala disso. E aí ela chuta uma letra
e perde, não era aquela a resposta que eles consideraram, ela depois entra na justiça e ganha a diferença para 1 milhão, de fato. Aí, porque se ela tivesse desistido até essa pergunta, ela ganharia 500 mil. Se ela acertasse, ganharia 1 milhão. Se ela errar, como errou de fato, ela passa a 300 mil reais. Daí, ela entra na justiça, o juiz considera que o SBT teria que dar mais 700 mil para ela, tá? Mas aí depois o SBT recorre, isso vai para o TJ da Bahia, depois isso vai para o STJ, e lá no STJ ele consideraram o seguinte, vem cá, qual que era a chance de fato dela acertar? Ah, era 1/4. Quanto que dá 1/4 de 1 milhão? Ah, dá X. Então é esse X aí que ela vai ter direito. Então, na prática, quando você fala de perda de uma chance, a indenização está dentro desse juízo da probabilidade que você teria. Não é o ganho por completo. Se for de concurso, por exemplo, não vai ser o salário que o cara vai ganhar até o final da aposentadoria dele. Não, não vai ser. Vai ser automaticamente uma proporção em relação a isso. Tá joia? Mas eu quero que deixe claro, para ficar configurado, tem que ser uma chance certa, uma probabilidade muito alta de ter um ganho futuro. Dano moral. O dano moral, que é um dano extrapatrimonial, nós temos dois danos extrapatrimoniais, dano moral e dano estético. O dano moral é o quê? E aí a doutrina, Sérgio Cavalieri Filho, ele fez um conceito de dano moral que fala que é aquele que gera dor, tristeza, vexame, sofrimento ou humilhação. Então, dano moral é aquele que gera dor, tristeza, vexame, sofrimento ou humilhação. É a dor na alma. É o indivíduo que teve algo que ele sofre e simplesmente por conta daquele dano ali, aquilo ali dói por dentro. Esse é o dano moral. O dano moral antigamente, ele não tinha respaldo jurídico, tá? Não se podia cobrar dano moral. Depois houve um desenvolvimento na jurisprudência e reconheceu a possibilidade de cobrar dano moral desde que tivesse um reflexo de um dano patrimonial. Hoje, na prática, você pode cobrar dano moral sozinho. Isso está onde, professor? 186. Aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano moral a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, você pode cobrar o dano moral de forma independente, de forma separada, beleza? Bem, esse dano moral, ele pode ser primeiro próprio e impróprio. E aí esse próprio e impróprio eu não coloquei aqui no slide. Anota aí no seu caderno para você poder não esquecer. Amor, qual que é o dano moral próprio? O dano moral próprio é esse do conceito. É aquele que gera dor, tristeza, vexame, sofrimento ou humilhação. E o dano moral impróprio? Dano moral impróprio é aquele que acontece com a violação de algum direito de personalidade nosso, mesmo que aquilo ali não te atingisse, mas pelo fato de ter violado um direito de personalidade, isso por si já entra como sendo um dano moral. Professor, me dá um exemplo clássico disso. Um exemplo que virou questão de prova, um julgado. Um indivíduo estava numa academia de ginástica fazendo esteira. E aí o cara lá todo suadão, não sei o quê, fizeram uma propaganda, uma foto do indivíduo. Sem autorização dele, colocou num determinado comercial. Aquilo ali configurou dano moral. Ah, mas não está falando, maculando a imagem dele, muito pelo contrário, né? O fato de você estar mostrando que o cara está tendo atividade física, etc., ele está, não sei o que, da saúde, isso aí é algo que não desabona a conduta. Mas a questão não é essa, a questão é, teve autorização lá do artigo 20 de poder tá colocando essa propaganda lá com a imagem do cara? Não. Então, ela foi considerada ilegal, logo isso gerou reparação de dano moral. Não pela ofensa, mas sim pela violação de um direito de personalidade, tá? Então, violação de direito de personalidade no modo geral, isso gera dano moral, beleza? Qualquer daqueles direitos de personalidade que a gente estudou lá no Código Civil, que vai lá do artigo 11 até o artigo 21. Para frente. Prova do dano moral.
Regra geral, o dano moral precisa ser provado. Eu preciso demonstrar que aquela conduta ali me gerou constrangimento, tá? É lógico que em caráter de exceção isso pode acontecer no sentido inverso. Anota aí, nós temos um enunciado do Conselho de Justiça Federal 445, e esse enunciado 445, deixa eu ver se eu pego ele com facilidade aqui. Ele diz assim: o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor ou sofrimento. O que os doutrinadores quiseram dizer com esse enunciado? Que, por exemplo, se você ofender uma pessoa e ela não tem consciência de que ela foi humilhada, isso já gera dano moral. Um caso que aconteceu de um cantor, um MC da vida, que lá em Orlando, ele ofende uma menininha que estava com câncer, não sei se vocês lembram dessa história, e aí ele meio que criticou a menininha que estava sem cabelinho, não sei o que, eu estava com peruca, uma coisa assim, e a menininha estava fazendo tratamento para câncer. Ela nem entendeu que ela era uma criança, não entendeu, assim, pela idade, o que estava acontecendo, mas ela foi ofendida. Isso gera dano moral? Gera dano moral, tá? Então, apesar de você ter que provar que você teve dano moral, em alguns casos, esses sentimentos que são de dor, tristeza, vexame, humilhação, não precisam ficar demonstrados em si, beleza? Mas, regra geral, você precisa provar que você teve um determinado constrangimento, que aquilo ali te gerou esse dano moral. Isso é, tem que ser demonstrado na justiça, via de regra, tá? Esse é o dano moral subjetivo, ou seja, é o que precisa ser provado. Mas nós temos um outro dano moral, que é chamado de dano moral objetivo, também conhecido como in re ipsa. Dano moral objetivo ou in re ipsa são termos sinônimos. É aquele que é o dano moral presumido. Ele não precisa ser provado. Exemplo disso, Ramon, súmula 400, súmula 403 do STJ. O direito à indenização de prova de prejuízo com a publicação sem autorização da imagem de uma pessoa com fins econômicos ou comerciais agora está sumulado. Então, isso aqui é uma dispensa. Utilizaram de forma indevida a sua imagem, dano moral presumido. Você não precisa provar que aquilo ali é o caso lá do cara da academia. Ele não precisa provar que ele ficou ofendido. Ele precisa provar que utilizaram a imagem dele de forma indevida. Direito da personalidade, isso gera dano moral presumido. Outros casos de dano moral presumido. Você está pagando lá o seu fornecedor, sei lá, seja ele qual for, em dia. Daí, de forma indevida, eles vão lá e negativam seu nome no serviço de proteção ao crédito. Gera dano moral presumido. Você, antigamente, a gente dava muito cheque pré-datado, né? Pós-datado. E o cheque pós-datado era o quê, Ramon? A gente não tinha muito essa modalidade de cartão de crédito hoje, da forma como existe. Então, para você poder, por exemplo, você ia abastecer seu carro, eles aceitavam cheque para 30, 60 ou 90 dias. Supermercado também, comércio também. Aí você botava bom para debaixo da sua assinatura lá do cheque. Quando você tinha um depósito antes daquela data ali, o banco acabava pagando, e aquilo ali embolava a sua vida, porque o dinheiro que você estava esperando que você ia pagar só no mês que vem foi descontado agora. Então, as suas obrigações agora vão acabar ficando ali sem, às vezes, sem cumprimento, né, das suas despesas. Isso era reconhecido como um dos casos de dano moral objetivo também. Se não o simples, ah, a simples depósito antes da data convencionada, isso gerava dano moral presumido. Outra, morte de filho. Seu filho morreu. Não precisa provar que aquilo ali causou dor, tristeza, vexame. E é lógico que gera o dano moral próprio, mas isso é dano moral in re ipsa. Agredir menor, também dano moral in re ipsa. Tipo condomínio lá, que acontece briga de menina, aí o pai vai lá, toma as dores e bate no filho dos outros. Dano moral presumido.
Então, esse dano moral presumido, in re ipsa, ele não precisa ser provado, ele não precisa ser demonstrado. Ele já está presumido ali na situação. O dano moral pode ser também direto ou indireto. Ramon, dano moral direto é o quê? É aquele que atinge diretamente a vítima. Eu fui ofendido. O dano moral indireto, também conhecido como por ricochete, dano moral, é aquela lesão reflexa oblíqua por ricochete. Ela é entendida como sendo de que forma, Ramon? Esse daqui, ó. Ao tentar ofender alguém, você acaba ofendendo pessoas que são próximas, tá, do indivíduo. Então, um exemplo clássico é quando tentam ofender uma pessoa que já morreu. Falam mal lá do seu avô, que você tem maior carinho, que você teve maior coisa com ele, e aí estão agora na imprensa maculando a imagem de seu avô. Você fica ofendido com isso. E aí você pode cobrar dano moral indireto. É a lesão reflexa, oblíqua ou por ricochete. E aí, o artigo 943 do Código Civil fala que o fato do indivíduo morrer, o ofendido, isso se transmite para os herdeiros a possibilidade de cobrar esse dano. 943. O direito a exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Então, o indivíduo vai ter que pagar lá para os herdeiros do outro, tá? Até porque, se não fosse assim, a morte da vítima seria tipo um prêmio para o ofensor, né? Então, dá para você estar podendo cobrar lá essa possibilidade de dano moral reflexo. Arbitramento de dano moral. O dano moral, antigamente, tinha o entendimento de que poderia ser tarifado. Como assim, Ramon, dano moral tarifado? O dano moral tarifado seria aquele que, na prática, entraria como sendo um valor fixo. Ah, aconteceu negativação, quanto que é? 5.000. Ah, aconteceu não sei o quê, quanto que é? Tantos mil. Então, esse dano moral tarifado aí, existe a súmula 281 que entende que não cabe a possibilidade de tarifamento de dano moral. Tá? Então, a súmula 281 reconheceu expressamente essa impossibilidade. Deixa eu ver se eu pego fácil. Súmula 281 STJ. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Muito bem. Então, como é que o juiz calcula ou arbitra o dano moral que a pessoa teve? Vai levar em consideração quatro fatores que eu quero que você anote aí. Primeiro, ele vai levar em consideração a condição econômica do ofensor e do ofendido, repercussão do dano, se aquilo ali gerou, sei lá, quantas pessoas ficaram sabendo, como que isso foi entendido na sociedade onde a pessoa pertence, o tempo para juizar, gravidade do dano e a gravidade da culpa. Repetindo, condição econômica do ofendido do ofensor, repercussão do dano, tempo para juizar a ação, gravidade do dano e a gravidade da culpa do indivíduo que causou o dano. Então, essas condições, então, por exemplo, você tem um prazo de até 3 anos para entrar com uma ação de reparação de dano moral, certo? Está lá no 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Se você deixou para entrar quando está em 2 anos e 11 meses, aparentemente aquilo não te atingiu tanto. Então, o judiciário entende que, pelo tempo que você demorou para poder ajuizar, aquilo ali poderia ser entendido que você não teria enquanto indenizatório tão alto assim, por conta daquilo não ter, talvez, te ofendido da forma como você está falando. Bem, o que os doutrinadores questionam é que essa condição econômica, principalmente do ofendido, isso não deveria ser levado em consideração. Porque, veja bem, muitas vezes você fala assim, ah, eu ofendi uma pessoa, por exemplo, um juiz que trabalha no fórum, só porque ele ganha muito, isso não quer dizer que o dano moral em relação a ele deveria ser maior do que a faxineira que você ofendeu, que ganha bem menos.
Então, isso eles entendem que não deveria ser levado em consideração. Deveria ser levado em consideração somente a condição econômica de quem ofende, né, para poder gerar o quanto indenizatório. Mas a jurisprudência tem entendido que leva em consideração tanto um quanto o outro, tá? Então, esses são os parâmetros para poder estar cobrando esse dano moral. Pam, pam, pam. Só ver um negócio aqui. Ah, tá. Aqui, agora vamos para cá. Isso. Dano moral à pessoa jurídica. Uma grande discussão que gerou, isso aqui foi matéria de dissertação de mestrado, isso foi TCC de muitas pessoas no passado, é se a pessoa jurídica tinha direito a dano moral. Porque se o dano moral é aquele que gera dor, tristeza, vexame, humilhação, como é que você entende que a pessoa jurídica vai ter dano moral? Como é que ela vai ficar ofendida se ela não tem aquela honra subjetiva, né? Ela só tem honra objetiva, que é a reputação dela perante a sociedade. É em relação a essa tal honra objetiva que se calcula dano moral para a pessoa jurídica. Só que a súmula 227 do STJ reconheceu expressamente a possibilidade da pessoa jurídica receber, sim, dano moral. E aí, o artigo 52 do Código fala que naquilo que couber, cabe também às pessoas jurídicas a possibilidade de cobrar direitos da personalidade. Como nós temos aquele dano moral impróprio, que é a violação de direito de personalidade, ela sim vai poder cobrar violação de direitos da personalidade em relação a ela. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos de personalidade. Logo, a pessoa jurídica pode sim cobrar dano moral, tá? Dano moral em empresa de jornalismo. Professor, empresa de jornalismo acaba que pode gerar dano moral em relação a determinadas matérias? Lógico. Tem um caso emblemático de São Paulo, que é de uma escola chamada Escola Base, já foi até trabalho de integrador de quarto período passado aí, e na Escola Base aconteceu o seguinte, uma criança, era uma escolinha de crianças, uma criança aparece exatamente com uma ferida no ânus, e aí os pais já levaram para polícia para poder dizer que houve uma agressão na escola e tal, sem apurar muito do que estava acontecendo, eles, na verdade, já jogaram isso na imprensa, mostraram o casal, que era um casal de japoneses lá, que eram os donos da escola, sendo presos, depredaram a escola inteirinha, e aí, tempos depois, foram verificar, numa prova mais contundente que foram fazer, que na prática aquela lesão ela veio de um problema de estômago que a criança estava tendo e não aconteceu nada daquilo que se imaginava. Aí eles entraram com uma ação contra os veículos de comunicação, cobrando dano moral. E é um caso emblemático porque a indenização naquela época ficou em torno de uns R$ 500 mil para o casal, ou seja, um valor muito, muito inferior àquilo que de fato eles sofreram de ofensa, né? Mas aí, veja bem, passa no Fantástico, passa Jornal Nacional, passa naquele balanço geral, esculhamba o indivíduo. E aí, assim, os veículos de comunicação, apesar deles terem liberdade para poder estar falando, porque o direito à informação é um direito que a sociedade tem, isso é garantia constitucional, mas se aquilo ali gerar dano moral, é lógico que eles vão ter que pagar, tá? E a súmula 221 fala que são solidariamente responsáveis o dono do veículo de comunicação junto com a pessoa que fez a matéria inverídica que ofendeu de forma indevida uma pessoa. Súmula 221. Vocês veem que é muito em cima de súmula a nossa matéria também, né? São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o ofensor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Então, o veículo de comunicação ele tem responsabilidade, a pessoa que escreveu a matéria ou fez a matéria indevida também vai ter solidariamente responsabilidade com ele, tá? Mas diga-se,
entre a vida privada do indivíduo e a liberdade de informação, a liberdade de informação ela está na frente, tá? Aqui é uma garantia constitucional que se sobrepõe à nossa ideia de vida privada. Mas se falar coisas inverídicas, isso pode gerar possibilidade de se cobrar dano moral. Uma novidade que aconteceu em 2015 foi essa Lei 13.188, que falou sobre o direito de resposta. E aí o direito de resposta hoje fica como, Ramon? Se uma pessoa foi ofendida por um veículo de comunicação, um jornal, por exemplo, que falou coisas inverídicas sobre ele tem um prazo de 60 dias para cobrar uma retratação formal do veículo de comunicação. E o veículo de comunicação tem até 7 dias para poder se retratar, voltar no mesmo canal lá, no mesmo horário, e falar efetivamente que ela errou, que falou coisas que não deveria, que houve um equívoco, etc. e tal. Você pode perceber que, hoje em dia, o veículo de comunicação, quando fala alguma coisa errada, tal, um jornal, às vezes acontece isso, no Jornal Nacional falaram que o prefeito de Afonso Cláudio fez aquilo, e não foi o prefeito de Afonso Cláudio. Aí o prefeito de Afonso Cláudio entra em contato lá e fala assim, olha só, não fui eu que aconteceu isso não, hein? Eles se retratam no mesmo dia. Eles não demoram muito tempo para poder fazer retratação. Então, isso por conta dessa lei 13.188, que obriga a retratação agora de veículos de comunicação. Feita a retratação, dá para ainda cobrar dano moral? Sim, ainda dá para cobrar dano moral. O negócio é que, se a empresa se retratou, se a imprensa se retratou, de fato aquilo ali pode ser considerado para poder diminuir o quanto indenizatório. Tá? Dano estético. O dano estético, ele é entendido como deformidades físicas que causam repulsa social. Essas deformidades físicas que causam repulsa social, tipo assim, a pessoa sofreu um acidente, gastou com hospital, gastou com fisioterapia, é, trabalho, tal, e aí ela perdeu, por exemplo, um braço. Aquilo ali vai gerar dano moral? Vai. Você perder seu braço, você vai ficar em tese, isso vai te gerar um sofrimento. Isso também gera um problema estético para você? Também. Então você pode cobrar, e o dano estético antigamente ele era entendido como sendo uma vertente de dano moral. Hoje ele já é entendido como sendo um dano à parte, tá? Então, o dano estético, que são essas deformidades que causam repulsa social, e tem que ser o dano estético para configurar, ele precisa ser permanente, tá? Se for algo que você, por uma cirurgia plástica, por exemplo, consiga reverter completamente esteticamente aquele problema, de fato, ali você não tem como cobrar dano estético. Exemplo, tá? O indivíduo aqui na prefeitura, foi um caso aqui de Vila Velha, município que eu moro, caiu, por exemplo, por conta de um bueiro que a prefeitura não consertou e aí perdeu os dentes. Mas aí a prefeitura pagou o implante e fez o implante. Ficou certinho a boca do indivíduo lá. Dá para cobrar dano estético? Não. Não, porque esteticamente agora foi resolvido o problema. Mas o dano moral ainda vai poder cobrar, tá? Muito bem. Nós temos duas súmulas que colocam a possibilidade de se cobrar esse dano, acumulação desse dano. Na súmula 37 do STJ, fala que há a possibilidade de você acumular dano material e dano moral. Súmula 37. São cumuláveis as indenizações de dano material e dano moral oriundas do mesmo fato. E a súmula 387 do STJ afirma que é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e de dano moral. Então, do mesmo fato, você pode muitas vezes cobrar dano material, e o dano material de danos emergentes, lucros cessantes, dano moral e dano estético relativos à mesma situação, à mesma circunstância. Aqui, por força dessas duas súmulas, essas duas súmulas são extremamente importantes aí para você poder lembrar. Ramon, como é que é feita a análise do juiz? Na análise do juiz, ele tem que levar em consideração determinadas condições. Por exemplo, o dano estético aconteceu numa senhorinha, por exemplo, que já é uma vovozinha,
ou se o dano estético poderia ser, por exemplo, um corte na perna, na coxa, de uma senhorinha, de uma idosa ou de uma moça de 17 anos de idade. É lógico naquela que gera o dano estético nessa moça de 17 anos de idade, é bem verdade que ela pode ter direito a uma indenização maior, porque ela vai conviver com aquilo por muito mais tempo e etc e tal. Então, no calcular o dano, o quanto do dano estético, na jurisprudência, leva-se em consideração essas questões. Exemplo, o dano estético aconteceu numa pessoa que vive de imagem, é ator, é atriz, então é um repórter que passa a imagem dele no jornal. É lógico que aquilo ali impacta muito mais do que uma pessoa que não vive da sua imagem. Então, na hora de calcular o dano estético, o juiz há de levar em consideração essas circunstâncias específicas também. Responsabilidade civil objetiva, a gente vai deixar para falar em sala de aula. Abraço a todos, bons estudos. Na aula dessa semana a gente explica sobre esse assunto aqui. Abraço.